Pacheco, vamos saber um pouco mais sobre a importância de sabermos esse detalhe desse plano da salvação, minha irmã. Fica à vontade, irmã Maria Pacheco. Aleluia, Xalaim de Alcha a todos, com a boa noite, irmão Gilsomar, irmão Lucas, irmão Regi, e a todos que estão nos ouvindo nesta noite, né, que estão nos acompanhando pelo chat, aí, pelo YouTube, louvado seja Yahweh, e todas as plataformas digitais. Então, amado, aqui tem a importância de sabermos a relevância deste plano para anunciar às pessoas e o propósito desta bênção, dessa salvação. Então, amados, isso é muito importante. Eu procurei trazer, descrever, como desde o início, ali do Éden, para trazer a importância, porque muitos ainda não têm entendido ainda essa importância. Não têm entendido essa relevância. Aqui chegou a dimensão, que essa relevância, a dimensão de que chega hoje a situação que nós estamos hoje, com a situação que estávamos antes. Né? A gente sabe ali, desde o Éden, quando Yahweh fez a promessa ali, quando Eva e Adão pecou ali, né? E ali que foram expulsos do paraíso, mas antes de ser expulso, eles ali receberam uma promessa que eu porei inimizade entre a mulher e a serpente. Ele ia pôr inimizade entre os dois. Entre a tua semente e a sua semente. Né? Ele falou isso. Tu lhe ferirás o calcanhar, tu lhe ferirás o calcanhar e ela te ferirá a cabeça. Então, aí, Yahweh já estava anunciando da providência de algo que viria salvar. Então, porque o homem ali, quando o homem pecou, o homem sai da presença de Yahweh, como diz lá em Romanos, né? Ali em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados, foram da presença de Yahweh. Então, este afastamento, né? Se afastou. E esta dimensão e esta relevância que o irmão Gilsomar traz, esta importância, ela é muito grande para nós, porque assim como Yahweh fez notório os seus caminhos a Moisés, lá no Salmo 103, ele fala isso, ele também fará conhecer a sua aliança, ele nos fará conhecer esta aliança que ele fez conosco, para nos saber conhecer este conceito, como diz lá em Salmo 25:14, que o segredo de Yahweh é para os que o temam, e ele lhes fará saber o seu conceito e esta aliança. Porque o saber vai posicionar o homem de um modo que a imunidade dele cada vez mais estará ativada, está crescente ali diante de Yahweh, por todo o plano, todo o conhecimento e toda essa providência que Yahweh faz, né? A gente sabe, como eu comentei aqui agora, que por quanto todos pecaram e destituíram, foram afastados. Então, ali, esse afastamento simboliza a morte do homem. O homem ali morre em seus delitos, em seus pecados. O homem começa dali e fica morto. Quando Adão foi gerado a semelhança do pai, e quando a gente vê que ele tem aqueles 2 filhos, e quando ele tem o filho Sete, lá em Gênesis 5:2, diz que Sete já foi gerado à semelhança de Adão. A semelhança de quê? Do pecado. Então, esse pecado passou a todos. E agora, irmã Maria, salvar. Mas salvar de quê? Salvar da morte. Você já pensou? A pessoa está no hospital, bem mal ali. Vem o doutor, chama ele, chama que ele está morrendo. Vem o doutor ali, salvou aquele paciente. Então, este socorro bem presente foi de Yahshua em nossas vidas. No momento, na plenitude dos tempos, como diz Gálatas 4:4, Yahshua veio
Louvado seja Yahweh. Então, amado, assim como ele diz, porque assim como o pecado entrou no mundo e por meio do pecado a morte, foi assim, amado, por meio do pecado a morte, entrou no homem, por meio do pecado a morte, e por meio do pecado, também assim a morte passou a todo o homem, porquanto todos pecaram. E isso está lá em Romanos 5:12. Né? E a gente vê que éramos por natureza filho de quê? Da ira. Foi da ira de Al que Al expulsou Adão e Eva de lá do paraíso, e éramos por natureza filho da ira. Por que filho da ira, irmã Maria? Porque viria uma ira sobre nós, a ira de Al, naqueles que não obedecem, a uma ira que vai vir. Aqueles que não são obedientes. Por isso que disse lá em Efésios 2:3, a parte B, éramos, por natureza, filho da ira. Louvado seja Yahweh. Como a gente vimos, né? Lá em Romanos 6:23 já diz, o salário do pecado era o quê? A morte. Mas havia um dom gratuito de Yahweh, gratuito, amado. Isso é muito interessante a gente saber disso. Porque quando o irmão Gilson Matos ali, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas o dom gratuito, como diz lá em Romanos 6:23, o salário do pecado era a morte, mas o dom gratuito de Yahweh é a vida eterna. Louvado seja Yahweh. Então, amado, sabendo disso, isso é uma questão que quando Yahshua veio, né, que veio trazer esta vida, quando ele esteve ali diante de Zaqueu, Lucas 19:10, ele disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, como, né, ele disse, o Filho do Homem veio bem presente buscar e salvar na plenitude dos tempos o que se havia perdido. E essa é uma questão que muitos não entendem, amado. Muitas vezes, muitas pessoas não entendem. Muitos não entendem até que tem gente que pensa que ainda está morto. Tem muitos no meio que pensa que ainda está morto. Mas nós estamos vivos em Yahshua Mashiach. Eu vou trazer exemplo aqui e vou mostrar a vocês. Dentro da palavra, e vou mostrar a vocês que ele fez a gente reviver. Né? E isso é uma questão que isso já vem de longe do sistema, do mundo, e ficou muitas vezes impregnado na cabeça das pessoas. Às vezes até no meio Yahudi. Essa questão de que não, né? Agora não, como se estivesse morto ainda. Mas Yahshua veio para quê, amado? Para que a gente dá vida, né? Então, amado, vamos começar aqui mostrando que Yahshua veio para dar vida em Hebreus 2:14 e 15, que diz assim, visto como os filhos, né? Ele participou de carne e sangue, assim também ele participou das mesmas coisas, para anular, mediante a sua morte, o que tinha o poder da morte, para já anular. Está em Peshita. Na Peshita, anular. Na Almeida, destruir aquele que tinha o poder da morte. Destruir em quem? Em você, em irmão Gilsomar, irmão Regi, você que está aí no chat, em mim. Destruir daqueles que ele chamou. À medida que você vai tendo vida, aquele inimigo já não tem mais poder sobre você, que é uma das coisas que as pessoas também não conseguem entender. Acha que pode estar assim a qualquer momento, o Ruach Kadosh habitando dentro de você, a qualquer momento o inimigo vai entrar dentro de você e vai pintar e borrar. E Yahshua não permitiu nem em Pedro, naquela época que o Ruach ainda não tinha descido. Pedro, o inimigo pediu para se andar, mas eu não permiti. Está lá em Atos dos Apóstolos. Ele não permitiu. Agora, quanto mais o Ruach Kadosh morando dentro do nosso corpo. Aí é uma coisa, amado, totalmente diferente. Porque onde está o pai, não pode chegar o outro para habitar e fazer o que quer. E ele disse, por isso que ele disse, para destruir, né, mediante a sua morte, ou anular aquele que tinha o poder da morte, isto é, Satanás. E livrar os que, por medo da morte, estava toda a vida sujeito à servidão ou à escravidão. Livrar, amado, livrar. Por isso, amado, a gente pode cooperar como? Como é que a gente pode entender isso? Se eu for para Colossenses 1, 12, 13, vai dizer assim,
ele vai falar desta herança, amado, disto que a gente herdou. Isto é uma relevância, isto é uma demissão de que foi feito em nós. Quando chega aqui em Colossenses 1, versículo 12 e 13, diz assim, aleluia, louvado seja o, diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar dessa herança, dos kadosh na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e transportou para o reino do seu Filho. Então, amado, está aí um fato mostrado e uma comprovação de que o Pai fez, isso, né? Nos livrou ali, louvado seja Iau dos exércitos. Então, amado, portanto, assim diz, portanto, está escrito assim em Romanos 5:21, para que assim como o pecado reinou a morte, também a benevolência reinasse pela justiça para a vida eterna por Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Romanos 5:21. Assim como o pecado, ele reinou o quê? A morte em nós. Mas essa benevolência do Pai, que diz que quando diz, o irmão Gilson Matos ali, pela essa benevolência, tu sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Yahweh. Então, quando ele traz isso aí, ele trouxe essa benevolência para que essa benevolência reinasse pela justiça. Essa justiça que o Pai disse que iria fazer com os filhos dele, porque os filhos dele ficaram presos ali na mão do maligno, o inimigo pensando que tinha ganhado o jogo, e ficou preso ali, e ao livrasse da mão, por isso que diz que libertou dessa potestade das trevas e transportou para o reino do seu Filho, aleluia. Aí diz assim, mas agora liberto do pecado, fomos feitos servos de Yahweh, tendo o nosso fruto para a purificação e a vida eterna. Em 1 João 1,11 diz assim, e o testemunho é este, que Yahweh nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, que quem tem o Filho tem a vida. 1 Joana 11, 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Yahweh não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Yahweh. Né? E esta vida, amado, e esta vida é em Yahshua Mashiach, e não há nenhum outro pelo qual nós possamos ser salvos, né? Não há nenhum outro caminho. Se eu for levar para Efésios 2 também aqui, amado, vai ser uma comprovação que nós tivemos a vida. Aqui, ó. Você vai ler 1 Coríntios 15, que por Adão veio a morte, mas por Yahshua fomos vivificados. A gente vai ver tudo isso. Aqui, deixa eu ler aqui primeiro Efésios 2, que diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, ele aí já está mostrando que nos deu vida. Vos vivificou, comprovando com o quê? Comprovando com 1 Coríntios, aqui, ó, 1 Coríntios 15, quando diz assim, 15 e 20, assim, ó, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Yahshua Mashiach. E depois virá o fim, né? Louvado seja Yahweh, quando ele tiver entregado o reino ao Pai e quando tiver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Aí ele diz, louvado seja Yahweh. Mas ele diz assim, mas cada um pela sua vez. Né? Ele disse, mas cada um na sua ordem ou por sua vez. Primeiro, o Mashiach e as primícias, depois, questão de Yahshua na sua vida. Ele está falando da questão de ser vivificado. Cada um na sua ordem. Então, amado, é desta forma que às vezes as pessoas não crêem que só quando ressuscitar no último dia, principalmente no sistema, é que vai ter a vida, mas essa vida está em nós, né? Só para fechar agora, eu vou deixar Apocalipse 20 e mostrar que nós já estamos com vida. Aqui, Apocalipse mostra aqui, ó. Apocalipse 20 fala aqui. Ele diz, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo,
uma grande cadeia na sua mão. Esse anjo prendeu o dragão. Quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos. Essa antiga serpente, amado, ela fala dela em Apocalipse 12, essa antiga serpente. Em Apocalipse 13 também fala que essa antiga serpente, ela deu poder à besta para enganar. Louvado seja Yahweh. A gente também vê isso. E às vezes as pessoas ficam... ela deu poder à besta em Apocalipse 13 para enganar todo mundo. E aqui ele foi preso, essa serpente. Né? Ele prendeu a serpente, a antiga dragão, e amarrou por 1000 anos. E lançou... E vamos ver que esse 1000 anos não vai ser lá no milênio, não, para também mostrar a vocês que a gente já está tendo vida agora. E lançou no abismo e ali encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não engane as nações até que 1000 anos acabem. E depois disso importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi os tronos e assentaram sobre eles. Olha, vi os tronos e assentaram-se, muita gente, em tronos, sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yahweh e pela palavra de Yahweh, e não adoraram a besta, nem em sua imagem, e não receberam o sinal em sua testa. Aleluia. Ele diz assim, nem em suas mãos. E viveram, preste atenção, e viveram e reinaram com Mashiach durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram. Teve uns que não reviveram. E esses já reviveram e reinaram por 1000 anos. Até que 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. É aquela ressurreição que diz, e vos vivificou. A primeira ressurreição é essa. Vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Né? E a gente vai ver, eu não li mais embaixo, mas embaixo diz assim, e nos ressuscitou com Yahshua Mashiach e nos fez assentar em lugares celestiais. Aí aqui dizendo assim, né? Ele diz, aqui, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o Kadosh, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Yahweh e reinarão 1000 anos. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Para quê? Para enganar mais gente? Não. Está aqui no 8. Ele diz aqui, né? Ele sairá a enganar as nações para quê? Para guerra. Veja só, vai sair para guerra. Sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo nome é como a areia do mar, para juntar na batalha. E subirão sobre a largura da terra, cercarão o arraial dos Kadosh e a cidade amada, cercarão Yalxalã. E de Ial descerá fogo do céu, desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganavam foi lançado no fogo do enxofre, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, falso profeta, que dia e noite atormentava todos para sempre. Então, amado, já está mostrando que você teve essa vida. Aqui está mostrando os que viveram e os outros mortos que não reviveram. Aqui está mostrando aqueles que reviveram na primeira ressurreição, quando está lá em Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em delito e pecado, 1 Coríntios 15, que eu li ali. Então, nós já estamos com vida. O corpo do Mashiach, ele não está morto. O corpo do Mashiach, ele está vivo. Então, o corpo do Mashiach está vivo. Não pode. O corpo, ele está ligado à cabeça. E a cabeça, ela não pode estar morta. A cabeça está viva e o corpo morto não pode. Então, o corpo, ele responde à cabeça. O nosso corpo responde à nossa cabeça. Se ele não responder à cabeça, ele está o quê? Morto, está paraplégico. Da cabeça, como disse aqui, tem aquelas pessoas que sofrem acidente que fica paraplégico. O corpo não responde à cabeça. Então, o corpo, para responder à cabeça, ele tem que estar vivo. E esta vida, e isto aí, é uma dimensão daquilo que Yahshua fez ali no madeiro, mostrando por nós. A dimensão que dá esta vida. Louvado seja Yahweh, irmãos de Somar, eu passo a oportunidade. Aleluia. E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses:
pelo YouTube, canal Atalaia Dial, ou acesse o site www.atalaiadial.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros Dial com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília, tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iauxa, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Yahweh. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yahshua Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yahshua Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Yahweh. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Yahweh, vamos para cima.